Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio. Tudo Zé? Boa tarde, é um prazer enorme ter o Adolfo aqui conosco, tá certo? Muito obrigado, Adolfo, quer dizer, muito boa a sua presença. Vamos tentar conversar um pouquinho aqui sobre como é que vocês estão vendo aí essa questão, o cenário econômico, a questão das reformas, etc, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a Genial Investimentos. É muito importante para nós ter esse feedback do mercado. Antes, vou até quebrar o protocolo aqui, antes de passar para ouvir uma pergunta, deixa eu só deixar uma questão para reflexão. 2019, reforma da Previdência, a maior reforma estrutural da história brasileira, maior leilão de cessão de petróleo do mundo, novo FGTS, que já tem mais de 10 milhões de trabalhadores nele, nova lei do agro, transação tributária, que já transacionou 100 bilhões de reais em crédito. 2020, o Brasil foi um dos únicos países do mundo que aprovou uma legislação cuidando do lado fiscal em plena pandemia, que é o novo marco fiscal, com 3 projetos de leis complementares, uma emenda constitucional. Aprovamos um robusto conjunto de medidas pró-mercado, nova lei de saneamento, nova lei do gás, nova lei de startups, nova lei de falência, autonomia do Banco Central e por aí vai. Nesse ano, já estamos aprovando um novo marco cambial, a nova lei de cabotagem, novas legislações pró-mercado e de consolidação fiscal. Vamos ser honestos, esse é um governo que aprova e apoia reformas econômicas. Denise? Eu agradeço muito a sua introdução e a sua explanação. Bem, para quem só formalizar aqui a sua introdução, Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, queria muito agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua introdução, mas a gente sabe, o Zé Márcio sempre nos lembra aqui nas nossas lives das reformas que foram feitas e das transformações que elas estão trazendo para a nossa economia, o que é muito bom, mas a gente sabe que as cobranças permanecem, porque o Brasil ainda tem muito, mas muito a ser feito, né? Então, aí o meu papel, então, como jornalista aqui, e o do Zé também, do mercado financeiro e da população no modo geral, é sempre estar dando aquela cutucada e cobrando do governo, porque a gente quer ver mais reformas e novas melhorias, né, para a população brasileira. Então, vamos lá. Queria começar perguntando o seguinte, o assunto que está quente aí nos últimos dias é a reforma tributária, foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes, houve muita resistência de diversos setores, o próprio ministro já está admitindo que pode fazer alterações na proposta para que ela possa passar. Na sua opinião, quais são as alterações possíveis e necessárias para que esse projeto possa andar? Bom, primeiro, vamos deixar bem clara a posição do ministro Paulo Guedes. Ele foi explícito, não tem compromisso com o erro. Então, o que nós vamos abrir mão não é questão de passar ou não passar, mas é questão de deixar a nossa proposta cada vez melhor. E nós temos que olhar a floresta. Tem muita gente olhando a árvore individual. É claro que você vai pegar um ou outro tema, vai dar realmente repercussão. Agora vamos olhar a floresta como um todo. A floresta como um todo é muito clara. Nós estamos diminuindo a tributação para quem ganha menos dinheiro. Estamos cobrando de quem não pagava. Então a reforma é claramente progressiva. E ela é justa, porque quando todos pagam, cada um paga menos. Além disso, a nossa reforma tributária tem um norte. Qual é esse norte? Nós temos que ter uma melhoria da eficiência econômica. Os negócios não podem ser viáveis ou não porque têm vantagens tributárias. Eles têm que ser viáveis porque economicamente eles fazem sentido. E não porque você colocou uma estrutura tributária que direciona investimento. Então, o norte está muito claro. Nós vamos diminuir a tributação sobre empresas e vamos aumentar a tributação para quem não pagava. E a pessoa pobre, com menos recursos, vai pagar menos. Então, de maneira geral, acho que é uma reforma que tem um norte muito bem definido e, em primeira mão aqui para vocês, nós estamos conversando as 2 últimas semanas com várias organizações de mercado, com vários tributaristas, com várias pessoas de mercado, com vários acadêmicos. Então, é uma ampla frente, junto também com a Receita Federal, olhando onde podemos melhorar. E é isso que nós queremos. Nós queremos uma reforma tributária
que daqui a alguns anos gere um crescimento sustentável do PIB, porque agora ela é, do ponto de vista econômico, mais eficiente e do ponto de vista social mais justa. Mas, na sua opinião, onde que deve mudar? Eu acho que, bom, me parece bem razoável que nós temos que melhorar algumas questões, por exemplo, relacionadas a fundos. Então, uma reclamação que me faz sentido, que parece que faz muito sentido, é que você está... Cara, eu não vou entrar em detalhes, não. Eu vou pedir desculpas sobre isso, tá? O que acontece é, nós estamos ouvindo muita gente. Quem comanda a reforma tributária é a Receita Federal. Eu tenho certeza que o secretário Tostes, eu estava até numa reunião com eles agora, estão endereçando os assuntos. E é isso, eu acho que isso é uma declaração para o ministro, para o secretário Tostes, mas tem o compromisso firme do Ministério da Economia, do presidente Jair Bolsonaro, de que, primeiro, a carga tributária não aumenta. Está errada essa visão. Se a carga tributária aumenta, nós vamos corrigir. E segundo, que nós não temos esse compromisso com o erro e estamos olhando com muito cuidado todas as sugestões que estão nos chegando. Eu estou recebendo, em média, 11 organizações a cada encontro. Nós já fizemos 3 encontros, eu já ouvi mais de 30 organizações de mercado, vários tributaristas. Então, estamos trabalhando da maneira correta. Por quê? Porque agora o texto é público. Uma vez que o texto é público, é mais fácil de discutir e debater com toda a sociedade. Adolfo, essa reforma, como esperado, vai gerar muita discussão, né? Quer dizer, toda reforma tributária gera discussão, nesse caso específico, então, o que a gente está tentando, vocês estão tentando mudar a estrutura tributária, tornar a estrutura tributária mais progressiva, então, quer dizer, eu acho que a discussão vai acontecer, eu acho que, aliás, é bom que tenha discussão, seria complicado se não tivesse discussão nenhuma, isso ia significar que você não estava mudando nada, não era uma reforma, tá certo? Então, eu vou deixar isso de lado por enquanto, quer dizer, eu vou voltar, como você começou falando aí sobre as reformas que estão sendo implementadas de modo geral, quer dizer, na verdade, o Brasil está passando por um processo de reformas muito impressionante. Começou lá em 2016, nós tivemos lá até o teto do gasto, a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, tá certo? Uma série de reformas, depois tivemos a reforma da Previdência, como você falou. Você acha que essas reformas estão já começando a fazer efeito sobre a atividade da economia brasileira, ou você acha que ainda demora algum tempo para que essas reformas possam fazer efeito? Na verdade, você tem 2 tipos de reforma muito importantes, né? De um lado, reformas que têm por objetivo reduzir a taxa de crescimento dos gastos obrigatórios, como o teto do gasto e a Previdência, e reformas que têm como objetivo aumentar a produtividade da economia, como a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, as reformas no mercado de crédito e no mercado de capitais. Você acha que essas reformas já estão fazendo efeito, estão criando um ambiente de crescimento mais robusto, ou você acha que isso ainda demora para fazer efeito? Professor, obrigado pela pergunta. Eu quero começar sendo bem claro aqui para todos. Olha só a grande revolução, a grande inovação que foi a aprovação do teto de gastos. Agora, com devido respeito, manter o teto de gastos é muito mais difícil do que aprová-lo. E manter o teto de gastos é uma vitória do governo atual. Eu gostaria de ressaltar a todos que, apesar da equipe econômica passada ter sido brilhante, o governo passado deu 3 anos seguidos de reajuste ao funcionalismo público. Esse governo aqui são 3 anos sem reajuste de salário de funcionalismo. Então, isso vai mostrando o tremendo compromisso fiscal que nós temos. Em 31 de dezembro, nós terminamos com todos os programas emergenciais, tal como havíamos anunciado. Só retornamos os programas emergenciais em abril, porque a pandemia piorou muito. Então, é fundamental reconhecer essa vitória fiscal do governo atual, que é a manutenção do teto de gastos. Sobre as reformas, na minha leitura, elas têm um efeito, principalmente de expectativas no curto prazo. À medida que você vai aprovando nova lei do gás, nova lei de saneamento, nova lei de falências, autonomia do Banco Central, você vai ancorando as expectativas e isso vai trazendo investimentos. Então, acho que tem esse efeito importante no curto prazo. No longo prazo,
Eu acredito que a melhoria dos marcos legais, o aumento da segurança jurídica, a abertura econômica, por exemplo, dia 17 de março, nós diminuímos em 10% o imposto de importação para 1.495 produtos. Essa é simplesmente o maior ato singular de abertura econômica desde Collor de Mello. Então, é um movimento de abertura importante. Essas reformas vão dar resultado no longo prazo, aumentando a produtividade. Agora, já no curto prazo, eu gostaria de destacar também duas outras coisas. A primeira é: nós vamos fazer o 5G. E aí vai chegar no final do ano, as contas públicas vão estar melhor do que muita gente está falando. Aí vão dizer que foi sorte. Não foi sorte coisa nenhuma. Eu já falei e vou repetir. 2021 vai ser o ano das privatizações e das concessões. A gente fica falando, e aí algumas pessoas não ouvem e depois não acabam se surpreendendo. Olha aí o resultado positivo do governo. Vem resultado positivo, porque estamos melhorando a eficiência econômica com muitas e robustas concessões. Correio já está na fila, Eletrobras já passou. E, por fim, eu gostaria de destacar um movimento silencioso que está acontecendo no mercado, que é no subterrâneo do mercado. É a questão do investimento. O investimento ele voltou numa força muito maior e mais rápido do que em crises passadas. E ele hoje é um investimento privado financiado pelo setor privado. Não é o BNDES que está dando esse financiamento. Você está vendo esse financiamento via IPOs, via debêntures, ou seja, é o setor privado financiando investimento privado. Então, a qualidade desse investimento, a eficiência econômica dele é muito maior. Então, às vezes, a pessoa compara a taxa de investimento desse ano com de 2013. Olha, eu acho que não é uma boa comparação, porque em 2013 era o governo escolhendo para onde ia o dinheiro, era o setor público financiando. Será que nós precisamos lembrar o que foi financiado em 2013? Hoje, não. A taxa de investimento é um pouco menor, mas, em compensação, é o setor privado financiando e alocando investimento. Bom, o Adolfo, então, quer dizer, na verdade, o que você está me dizendo é que essas reformas já estão começando a fazer efeito, porque, afinal de contas, esses investimentos, quer dizer, o país está se tornando mais atraente ao capital privado, o que significa que você tem uma expectativa de ganhos de produtividade que são super importantes, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, acho que isso é muito importante. Como é que você está vendo o cenário para 2021 e 2022, tanto em termos de crescimento quanto em termos de inflação na economia brasileira? Professor, uma preocupação grande que eu tenho aqui, e o ministro compartilha, é o seguinte: mais importante do que o número de crescimento em si é a qualidade do crescimento. Então, para esse ano, o mercado já tá convergindo para valores acima de 5%. Para o ano que vem, o número da Secretaria de Política Econômica é 2,5%. Mas eu acho que mais importante do que o número é a qualidade. Acho que o Brasil cansou de voo de galinha. Essa história de você crescer 5%, 6% no ano e cai depois nos outros, cansou. Então, mais importante do que ficar olhando o número é como nós estamos crescendo. Mais importante do que o número é nós estarmos dando as condições para o crescimento sustentável de longo prazo. E aqui eu queria compartilhar com o senhor e com todos os ouvintes uma importante iniciativa do Ministério da Economia com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte: quando você tem crises muito severas, a qualidade das garantias se deteriora muito. E sem garantias, o crédito cai. E com a queda do crédito, as empresas têm dificuldade na retomada econômica. Isso é um problema bem documentado na literatura. Um dos pioneiros nisso, vou fazer uma propaganda aqui, é o professor José Márcio Camargo, quando ele alertou que a qualidade da garantia do FGTS era um problema sério que gerava problemas no mercado de trabalho. Nós endereçamos esse problema que o professor José Márcio alertou na década de 90 no novo FGTS. E tal como nós fizemos no novo FGTS, nós estamos preparando mudanças importantes na legislação para gerar um melhor mercado de garantias. Com garantias com melhor qualidade, nós vamos ter o crescimento sustentável e natural do crédito que vai ajudar na retomada. Então, além do novo FGTS, nós ajudamos e participamos, junto com o Congresso Nacional, de uma das medidas mais revolucionárias que o agronegócio já viu. Pode marcar minhas palavras. Daqui 10 anos, o mercado de terras mudou no Brasil. E mudou por um nome: FIAGRO.
O FIAGRO é uma mudança estrutural no mercado de terras. Por quê? Porque ele melhora absurdamente a qualidade das garantias do agronegócio. Então, quem gosta de mexer com finanças pode ler a legislação do FIAGRO. A CVM já está providenciando uma regulação transitória, provisória para isso. Eu acho que essa semana já começa operações com o FIAGRO e depois vai ter uma legislação permanente. Então, é uma revolução estrutural. Mas não é só o FIAGRO. Os recebíveis, antecipação de frete, que é outro mercado de mais de 100 bilhões de reais, que ajuda muito a situação do caminhoneiro. Nós temos aí medidas importantes que vieram do Instituto Mercado de Capitais, que o Ministério da Economia, com o Banco Central, CVM, Previc, vários órgãos de mercado também trabalham junto. Essas medidas vão ser materializadas em breve. Então, acredito que para os próximos anos nós vamos ter muito boas notícias e, passo a passo, nós vamos melhorar o crescimento potencial da economia brasileira. Adolfo, uma das questões que está incomodando as pessoas que estão olhando o comportamento da economia brasileira é o desempenho do mercado de trabalho. Incomodando porque a gente não sabe. Na verdade, nós temos duas estatísticas sobre o mercado de trabalho brasileiro. Nós temos a PNAD contínua, por um lado, e o CAGED, por outro, tá certo? E essas estatísticas estão dando sinais totalmente diferentes, quer dizer, ao longo aí do primeiro semestre e de 2021, né? Enquanto o PNAD está vindo super positivo, com a geração de 1 milhão e quase 300 mil postos de trabalho formais em 2021, a PNAD contínua está com uma estagnação de postos de trabalho formais, tá certo? Uma taxa de desemprego ainda muito elevada. Como é que vocês estão vendo isso? Existe alguma tentativa de compatibilizar essas duas pesquisas? Tem algo que já está sendo feito para ver se a gente consegue, em algum momento, ou existe alguma interpretação para essa diferença? É uma boa pergunta. Eu tenho algumas questões, mas eu já as coloquei já a quem compete. Eu acho que ajustes vão ser feitos. Mas eu acho que o mais importante quando a gente lê as estatísticas de desemprego, seja pela PNAD, seja pelo CAGED, é a interpretação da variável. Essa crise, ela gerou uma mudança na interpretação de algumas variáveis. E nós temos que estar atentos a isso. Por exemplo, a variável desemprego, ela teve, a interpretação dela hoje, ela é diferente. Você não pode interpretar igual você interpretava no passado. O que acontece é o seguinte, o que é desemprego? É a pessoa que não está trabalhando e está procurando emprego. Isso que é desempregado. O que acontece é que no ano passado, muitas pessoas não estavam trabalhando e não estavam procurando emprego, porque basicamente estava tudo fechado. Então não adiantava ela ficar gastando recursos econômicos dela para procurar emprego, porque a probabilidade de achar um emprego era baixa. Então dava a falsa impressão que o desemprego estava mais baixo. Agora, nesse ano, como a economia está reabrindo, aquela pessoa que não tinha emprego e não estava procurando, começou a procurar emprego. Então o desemprego, a taxa de desemprego aumentou. Agora, não é que o desemprego aumentou, ele já era alto. Agora é que a Proxy começou a capturar isso. A rigor, na minha leitura, pelo menos, o desemprego real, do mundo real, está caindo, porque as pessoas estão encontrando emprego. O que acontece é que a estatística está captando um efeito defasado. E, de novo, nós temos que fazer uma interpretação diferente da variável de desemprego em relação a outras crises. Em crises passadas, o desemprego vinha do setor formal. A pessoa perdia emprego no setor formal e ia para o setor informal. Nessa crise, o grosso do desemprego está vindo do setor informal. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, o emprego formal é mais produtivo, então nós mantivemos os empregos mais produtivos da economia. E segundo, porque o setor informal é mais dinâmico. Então, logo a vacinação atinja valores mais expressivos e a economia retorne, eu acredito que o emprego no setor informal vai crescer bastante, amenizando esse problema.
Não, nosso cenário é muito parecido com isso, Adolfo. A gente tem, desde o começo da pandemia, que a gente tem dito que a taxa de desemprego não é o número que está sendo divulgado. Quer dizer, os 15%, 14% de taxa de desemprego subestima a verdadeira taxa de desemprego exatamente porque as pessoas não podem procurar trabalho, não, quer dizer, está tudo fechado, estava tudo fechado. Então, é exatamente isso. Eu acho que esse é um ponto super importante e concordo inteiramente com você. Então, agora, uma coisa que eu acho que é interessante, que está acontecendo, é o fato de que, quando você olha o CAGED, você está gerando um número bastante substancial de empregos formais na economia brasileira neste momento. Uma coisa que está acontecendo, Adolfo, que eu acho que é interessante chamar a atenção, é uma diminuição muito expressiva do número de demandas na Justiça do Trabalho. Em média, o número de demandas na Justiça do Trabalho antes da reforma trabalhista ficava em torno de 3 milhões e 500, 4 milhões por ano. Hoje, o número de demandas na Justiça do Trabalho tem em torno de 1 milhão e 250, 1 milhão e 300 mil demandas e continua em queda. Isso significa uma enorme redução no custo de formalização da mão de obra. É possível que esse aumento da formalização que a gente está vendo aí no CAGED tenha a ver exatamente com essa diminuição do custo de formalização. Aquelas empresas que estavam ali na margem, que preferiam contratar informalmente porque achavam que era mais barato, agora, com a redução do custo de demissão, o custo de formalização cai e, consequentemente, você tem mais formalização. Você acha que essa interpretação pode fazer sentido? Eu acho excelente seu ponto, professor. Porque às vezes a gente faz uma reforma e espera que o retorno da reforma seja no mês seguinte. A reforma trabalhista, ela está gerando os frutos. Teve uma tremenda pandemia no meio do caminho, mas me parece que a leitura do senhor é uma leitura excelente. Aqueles ganhos que a reforma trabalhista gerou estão começando a amadurecer. E isso se transforma, a gente pode ver no CAGED. Outra coisa importante também é que lá no novo FGTS, nós acabamos com o adicional de multa de 10% no caso de demissão sem justa causa. Então, você diminuiu também um pouco o custo de demissão. Exatamente. Aí, mas é claro, estavam seguindo o grande professor José Márcio Camargo, que havia alertado, que é importante fazer o alerta. Na década de 90, o professor José Márcio Camargo alertou sobre essa questão do FGTS e sobre o mercado de trabalho. Então, por que eu quero destacar isso, professor? Porque a importância da academia. Então, quando um acadêmico faz um estudo, aquele estudo ele leva tempo para amadurecer. E foram graças aos estudos pioneiros do senhor e de outros pesquisadores que nós conseguimos avançar nessa legislação. Então, deixo aqui publicamente um muito obrigado. Não, vamos voltar aqui à questão, vamos voltar à reforma tributária, que eu acho que é o que está aí chamando a atenção nesse momento. Hoje, a Receita Federal publicou uma nota dizendo que, na verdade, o aumento de arrecadação entre 2022 e 2024 com a reforma tributária é da ordem de 6 bilhões de reais. Bom, a verdade é que 6 bilhões, se esse é o aumento de arrecadação, na verdade, você não tem nenhum aumento de carga tributária. Não, quer dizer, 6 bilhões é muito pouco, dado a arrecadação tributária no Brasil, tá certo? Agora, existe muita reclamação aí. Como você concilia essa resistência à reforma tributária, supondo que esse número esteja correto, com o fato de que não tem efetivamente um aumento significativo de carga tributária na vinda da reforma? Eu acho que essa reclamação toda apenas mostra que a estratégia adotada pelo ministro Paulo Guedes, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, estava correta. Então, aquele pessoal que gosta de falar que nós deveríamos fazer uma reforma tributária ampla e restrita e de uma vez só, a resposta está aí. Não é possível fazer isso. Numa democracia, nós avançamos em consenso. Não adianta você chegar para mim e falar, não, essa aqui é a melhor reforma tributária do mundo. Por exemplo, eu vou juntar PIS, COFINS, ICMS, ISS, não sei o quê. Vai e não consegue. Aqui, professor, e o senhor passou por aqui, o senhor sabe muito bem do que eu vou dizer. Todo mundo é a favor de uma reforma tributária em abstrato. Em concreto, é muito diferente. Porque em concreto, você começa... Olha,
qualquer reforma tributária decente tem que combater a má alocação de recursos. Tem que combater o que? Olha, tem uma ineficiência ali e o mercado acabou aproveitando aquela ineficiência. Só que a hora que você corrige aquela ineficiência, todo aquele mercado que foi construído ao redor daquela ineficiência tem problemas. É por isso que as coisas têm que ser feitas paulatinamente, gradualmente, passo a passo, de maneira transparente. É melhor a gente avançar passo a passo, devagar, no caminho certo, do que dar grandes saltos no escuro. Então, o que essa reforma tributária do imposto de renda está mostrando é isso. Aqui, olha o seguinte, há um ano atrás, se eu falasse, vou tributar dividendos, estava todo mundo batendo palma. Parabéns, tem que tributar dividendos. Bom, anunciamos a tributação de dividendos, está aí o resultado, uma reclamação enorme. Por quê? Porque tem que ser feito passo a passo, por consenso. E, de novo, nós temos um norte, e esse norte vai ser seguido. Os dividendos serão tributados. Está correto fazer isso. Agora, a maneira como isso será feita, nós vamos construir de novo, como sempre tem sido feito, com o apoio do Congresso Nacional, conversando, ouvindo as pessoas, ouvindo especialistas. Então, estou bem tranquilo, isso aí é passo a passo e vamos em frente. O Adolfo, com o envio dessa reforma do imposto de renda, tá certo? Saiu do horizonte uma outra reforma que uma parte, quer dizer, que teve muita resistência quando ela foi enviada, que foi a junção do PIS/COFINS com a criação da CBS, né? Quer dizer, lá quando essa parte da reforma foi enviada, lá em meados do ano passado, teve muita resistência, existia uma conversa que a alíquota era muito alta, que tinha um aumento de carga tributária. Com o envio da reforma do imposto de renda, quer dizer, essa discussão sobre a criação da CBS perdeu um pouco de espaço e a discussão passou a ser sobre a reforma do imposto de renda. Nessa negociação que está sendo feita agora em torno das mudanças, das possíveis mudanças na reforma do imposto de renda, está incluído uma negociação que possa ter alguma mudança na reforma lá que foi enviada na criação da CBS? Professor, é uma pergunta delicada. E, assim, a Secretaria de Política Econômica, nós apoiamos a elaboração, a Receita Federal do Brasil. Então, quem elaborou a proposta foi a Receita Federal do Brasil. Então, nesse sentido, eu prefiro que essas respostas mais concretas sejam dadas pelo secretário especial de Receita, o ministro Paulo Guedes. Mas, de novo, nós temos que olhar o sistema tributário de maneira holística, né? Então, as coisas têm que estar integradas, elas têm que fazer sentido. E a Secretaria de Política Econômica está ouvindo bastante o mercado, estamos ouvindo os especialistas para pegar as sugestões. Eu entendo o ponto do senhor, algumas associações trouxeram esse ponto já, que essas reformas, e é claro, tem que estar interligadas, mas eu prefiro não dar dados concretos sobre isso. Não, tudo bem, acho que faz todo sentido do mundo, afinal de contas, tem outro responsável, né? Então fica complicado você ficar dando palpite numa coisa que é outra secretaria que vai assumir, tá certo? O Adolfo, quer dizer, nós aqui estamos com um cenário relativamente otimista para 2021 e 2022. A gente está com uma projeção de crescimento de 5,8% do PIB em 2021 e 2,5% em 2022, que, pelo que você me disse, é o mesmo cenário de vocês. Estamos relativamente preocupados com a questão da inflação. Não que a gente ache que a inflação esteja fora de controle, mas nós achamos que existem muitos choques de oferta que aconteceram aí desde o segundo semestre do ano passado. Na verdade, choques de oferta que deveriam ter sido esperados, mas que nós, economistas, muitas vezes erramos, né? Quer dizer, eu tenho dito isso aqui para a minha equipe, quer dizer, não há nenhuma dúvida que deveríamos ter esperado todo esse problema aí das disrupções das cadeias produtivas, da falta de fornecedor, de problemas com fornecedores. Em geral, a demanda cresce mais rápido do que a oferta, como você teve uma interrupção do processo produtivo lá no segundo trimestre do ano passado. A volta, a gente deveria esperar exatamente o que está acontecendo, né? Mas, quer dizer, a gente acaba se esquecendo acaba errando aí nas previsões. Então, quer dizer, e isso está gerando pressões inflacionárias persistentes, que é um problema complicado. Como é que eu sei que você não vai falar sobre essa questão de política monetária, toda isso, mas como é que vocês estão pensando aí nessa coisa das expectativas em relação à inflação? Qual é a preocupação
preocupação que o Ministério da Economia tem nesse momento? Nossa, essa pergunta é fundamental, professor. Eu quero deixar muito claro. O governo não gosta de inflação. Inflação é ruim para todo mundo. Eu vi alguns analistas de mercado com... o governo é sócio da inflação. Isso não é sócio coisa nenhuma. Se tem algo que atrapalha o povo, é inflação. As contas públicas melhoraram, em parte por causa, de maneira muito, muito curto prazo, por causa da inflação. Mas as contas públicas estão melhorando por firmes orientações de política econômica. Repito, o governo terminou com todos os programas emergenciais em 31 de dezembro do ano passado. Isso é um choque de credibilidade muito grande. Nós estamos mantendo o teto de gastos. Nós aprovamos uma legislação que, durante a pandemia, para conter os gastos fiscais. Talvez o Brasil tenha sido o único país do mundo a aprovar legislações que envolvam isso durante a pandemia. Então, você começa a observar que a relação dívida-PIB caiu. Isso aí é inflação. No fundo, isso é orientação de política econômica. Porque é por causa das medidas que estamos tomando que a inflação aumentou esse ano, mas se você olhar para o ano que vem, ela está descendo já. Então, é um choque, infelizmente. Agora, nas nossas contas, vai aumentar agora em julho, chega no pico, e depois de julho começa uma queda longa da inflação. Agora, para isso, nós temos que insistir no que tem dado certo. Consolidação fiscal e reformas para o mercado. E nós estamos insistindo nisso. E é isso que eu chamo a atenção de todos. Às vezes as pessoas ficam olhando as grandes reformas e se esquecem da enorme agenda microeconômica que tem avançado. A pessoa olha lá a reforma tributária, a reforma administrativa, mas ela não está olhando, por exemplo, que novos marcos legais foram aprovados, que o investimento está indo para onde é mais eficiente. E é isso, em última instância, que ancora expectativas. Então, a inflação, nós estamos dando toda a atenção devida, o Banco Central está fazendo um excelente trabalho e acredito que vai continuar fazendo, e nós, de nossa parte, vamos continuar com a nossa agenda de consolidação fiscal e reformas para o mercado, para que, quando chegar no final do ano, possamos estar com uma inflação claramente numa trajetória descendente. Bom, Adolfo, a Denise chegou ali, isso é um sinal para mim de que está na hora, Zé Márcio. A conversa está excelente, adoraria poder ficar aqui mais tempo, tá certo? Quero agradecer a sua presença aqui, foi excelente, foi muito bom, muitas informações, acho que tivemos uma conversa muito boa, realmente. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Tá? Professor, eu quero agradecer e quero encerrar com uma provocação, um desabafo. Em abril de 2020, o ministro Paulo Guedes disse que a economia retomaria em V. Nós recebemos uma chuva de críticas dizendo que o Ministério da Economia não tinha norte, que isso nunca iria acontecer. Em novembro de 2020, nós recebemos uma chuva de críticas porque estávamos anunciando que todos os programas emergenciais terminariam em 31 de dezembro. Em novembro, as pessoas diziam, vai ter o fiscal cliff, vai ter o abismo fiscal. O primeiro trimestre do ano que vem vai ter recessão. Isso é o que as pessoas falavam em novembro do ano passado. Em março desse ano, você abria alguns jornais e estava lá, estagflação. Em junho desse ano, as mesmas pessoas vão lá e dizem, é óbvio que ia retomar desse jeito. Não, peraí, você tem que escolher. Ou a retomada em V foi uma tremenda vitória de política econômica, ou então você estava falando besteira no passado. Porque você falou que isso nunca aconteceria. E aconteceu. Então, nós temos que deixar registrado aqui a importância da liderança do ministro Paulo Guedes e do apoio do presidente Jair Bolsonaro, que apoiou todas as nossas decisões. Inclusive, algumas. No Twitter, professor, tinham colegas nossos que me chamavam de genocida. Porque eu estava dizendo que nós terminaríamos com todos os programas emergenciais em 31 de dezembro. Então, não foi uma pressão pequena acabar com os programas. E nós acabamos, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então, podem ter certeza. Nosso time está jogando junto e vamos em frente. Consolidação fiscal e reformas para o mercado. Você está falando dos programas do ano passado, que se encerraram em dezembro do ano passado? Correto. Todos, sem exceção. Eles só retornaram em abril desse ano.
o auxílio emergencial, que também foi complicado para quem dependia desse dinheiro também, né, secretário? Mas não aconteceu o fiscal cliff. Tal como nós estávamos alertando, a economia estava retomando. O que acontece é que a pandemia piorou muito. Curiosamente, quando piorou a pandemia e nós voltamos ao auxílio emergencial, Denise, as pessoas que diziam que a gente não deveria ter suspendido o auxílio emergencial começaram a nos criticar porque nós retomamos o auxílio emergencial. Então, a gente tem que ser muito claro aqui para separar o que é ruído, o que é torcida, do que é sinal de política econômica. Nós temos um firme compromisso com a consolidação fiscal e com as reformas pró-mercado. Essa é a nossa política econômica. Você pode discordar da política econômica, mas ela é muito clara. Obrigado. Tá joia. A gente agradece, então, muito a sua presença e já fica convidado para uma próxima vez para a gente conversar aqui, para a gente ir acompanhando isso, porque a gente torce também pela melhora fiscal do país, mas a gente não pode perder também o contato com o que pesa no bolso das pessoas, que é desemprego e inflação, né? Então, a gente tem que estar de olho disso tudo e a gente segue aqui acompanhando, que isso também é preocupação do mercado financeiro. Então, você já fica convidado para uma próxima. Queria muito agradecer a sua presença. Zé, obrigada também, viu? Obrigado a você, obrigado, Adolfo. Prazer enorme te ver. Valeu, pessoal. A você de casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal da Genial Investimentos. Obrigada, um beijo e até a próxima.